Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, a gente já estudou, como a gente está estudando frações, né, no caso são os números racionais, a gente já estudou soma de frações, subtração de frações, multiplicação e divisão de frações. Agora a gente vai dar início aos nossos estudos com potência de frações, ok? Então vamos lá, vamos aqui dar uma estudada aqui nas potências, né, quando ela estiver relacionada com frações, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Então vamos aqui, dar início à nossa aula de matemática, ok? Então, vamos aqui. Como a gente vai dar potência de frações, vamos dar uma olhadinha aqui no início, né, com números naturais, certo? Então o que é que acontece? A potenciação é o seguinte, o expoente, que no caso a gente já conversou sobre isso, que é esse rapaz aqui, ele determina quantas vezes a base ela vai ser multiplicada, ok? Então 2 à terceira, isso quer dizer que o 2 ele tem que ser repetido 3 vezes, ok? Então, o expoente determina quantas vezes a base vai ser multiplicada, ok? E aqui a gente vai fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Que no caso, isso aqui é isso aqui, ó. Tá certo? A gente já sabe quem é base, né? Expoente e potência, então base, expoente e potência. Então, se a gente fosse analisar esse daqui, quem era a base? É só olhar aqui para baixo, ó. Vamos fazer uma relação, uma comparação desses dois. Quem é o B? É o 2, ó. Né, ó? Então a base ia ser 2. Quem é o E, que é o expoente? É o 3. E quem é a potência? Olha aqui, ó, para cima. É o 8. Ok? Só para a gente relembrar, né? A gente estudou isso aqui. Tá certo? Só que a gente estudou com o número natural, não foi? Agora a gente vai estudar com o número racional, que no caso é as nossas frações. Certo? Então, olha aqui. A gente já falou a respeito disso. Que quando a gente tiver um expoente 2, a gente pode chamar ele de quadrado. Né? Ele pode estar elevado ao quadrado, e quando for 3 a gente chama de cubo. Então a gente pode chamar o número 2 e 3, quando são expoentes, tem mais de uma maneira de serem lidos. Então ele pode ser elevado a 2 ou elevado ao quadrado, elevado a 3 ou elevado ao cubo. Ok? Então o 2 e o 3 eles são tratados de maneira especial. Tá certo? Olha a leitura dos outros números como é que fica. 2 elevado à quarta, né? Ou 2 elevado à quarta potência. Como era que ficaria aqui o resultado? Ficaria 2 à quarta. Ia ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui é dar 2 vezes 2, 4. Também ia ser 4, né? Ficaria 4 vezes 4, que dá 16. Ok? Lembrando, potência a gente multiplica, a gente não soma, tá certo? Não vá se enganar, não vá se atrapalhar aqui e somar não, viu? Aqui é multiplicação. 2 elevado a 5 ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá certo? Como eu já fiz aqui a quarta, até 4 eu sei que é 16, então basta eu multiplicar 16 por 2 que dá 32. Ok? Agora o 2 à sexta. 2 elevado à sexta. Ia ficar como? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, eu tenho que repetir 6 vezes, multiplicando. Tá certo? Como quando a quinta não deu 32, então bem aqui, ó. Até aqui é a quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui deu 32, ó. Vezes esse daqui, né? Que dá 64. Tá certo? Então, lembrando, potência você tem o expoente que manda. Ele manda você repetir, né? E ir repetindo sempre multiplicando. Tá certo? Aqui adiante aqui. Relembrando aqui. Olha aqui, as bases especiais. 1 elevado a 4. Se eu tenho 1, então vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Ou seja, o 1 elevado a qualquer expoente sempre vai dar 1. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer com 0. Tá vendo? O 0 elevado a 2. Eu tenho que repetir o 0 duas vezes multiplicando. 0 vezes 0, 0. O 0 elevado a qualquer potência vai dar sempre 0. Ou seja, aqui, ó. Se eu tenho 1 elevado a qualquer potência, isso daqui vai dar 1. Então esse m aqui pode ser qualquer valor, ele vai dar sempre 1. Ou então, se eu tiver 0 elevado a qualquer potência,
que vai dar 0. Ou seja, esse m aqui pode ser qualquer valor, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 1000, sempre vai dar 0. Tá certo? Aqui, ó, 6 elevado a 1. Eu tenho que repetir o 6 quantas vezes? Só 1, ó. Ok? E todo número elevado a 0 é quanto? 1. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Ok? Tem só uma exceçãozinha lá na frente, mas depois a gente conversa sobre ela. Tá certo? Quadrado perfeito é qualquer base que tenha expoente par. Tá certo? Qualquer base que tenha expoente par vai ser um quadrado perfeito. Exemplo: 10 elevado a 20 é um quadrado perfeito. Outro exemplo: 5 elevado a 12 também é um quadrado perfeito, porque o expoente é par. Tá certo? Então qualquer expoente par vai ser quadrado perfeito. Ok? Vamos aqui adiante. Potência de base 10. Todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1, tenho que repetir o 10 só uma vez, né? E aqui 10 elevado a 2, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que aqui dá quanto? 100, não é 20 não, viu? Não vai somar não, é multiplicando, que dá 100. 10 elevado a terceira, vai ser 10 vezes 10 vezes 10, olha, eu estou multiplicando, vai ser 10 vezes 10 vezes 10, você não vai somar e dizer que isso aqui é 30 não, aqui é multiplicação. Tá certo? Só que isso aqui eu já sei. É 100, né? Ó, acabei de fazer. 100 vezes 10 é 1000. Ok? Então aqui fica 1000. E 10 elevado a quarta, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Olha, isso aqui eu já fiz. Deu quanto? 1000. 1000 vezes 10 dá 10.000. Né? Então aqui fica 10.000, ok? Só observar uma coisa aqui interessante. Olha aqui, ó. Expoente 4. Quantos zeros eu tenho? 4. Expoente 3. Quantos zeros eu tenho? 3. Expoente 2. Quantos zeros eu tenho? 2. Expoente 1. Quantos zeros eu tenho? 1. Aqui, ó. Expoente 0. Nenhum zero. Ok? Então, quando eu estiver trabalhando com base 10, tá certo? Isso aqui vai acontecer. Ou seja, o expoente vai dizer quantos zeros eu tenho no meu resultado. Tá certo? Tranquilo aí? Então agora a gente vai sair daqui, né, dos números naturais. Vamos dar uma olhadinha nas propriedades da potência, certo? Estamos aqui para a nossa primeira propriedade, eu vou chamar de P1, né, mas poderia ser qualquer outra. Ela diz o seguinte: se eu tenho bases iguais e estou multiplicando, eu repito a base e somo os expoentes, certo? Exemplo, né, aqui. Exemplo, tenho 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 5. Ó, a base é igual, repete. Não está multiplicando? Soma. 7 mais 5 dá 12. Pronto, aqui é meu resultado. Ok? Propriedade 2, vou botar de outra cor. Tá de verde. Propriedade 2. O que é que diz? Diz o seguinte: se eu tenho um número dividido por outro, olha aqui, ó, eu tenho bases iguais, que é A. E se eu estou dividindo, aí eu diminuo o expoente para ficar M menos N. Então aqui, ó, vamos por exemplo. Se eu tenho 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 5, base é igual, a base é 2, ó, repete a base. Como eu estou dividindo, eu diminuo. 7 menos 5 dá 2. Ok? Outra propriedade aqui, propriedade 3. Eu estou colocando propriedade 1, 2, 3, mas não precisa ser nessa ordem não, certo? Então vamos aqui. A propriedade diz o seguinte: se eu tenho aqui um expoente fora do parênteses, o que é que eu posso fazer? Esses expoentes vão se multiplicar. Então repito a base e multiplica aqui os expoentes, ó, se ele tiver parênteses ou chaves, certo? Exemplo aqui, né? Exemplo: 2 elevado a 3, aí eu botar aqui um parênteses bem aqui assim, aqui botar 7. Então aqui fica igual a 2
elevado a 21. Por quê? Porque eu posso multiplicar esses dois, ó. Multiplico aqui esses dois, ó. Tá certo? Aqui é a propriedade 3. Então, multiplico aqui esses dois. Ok? Então, 3 vezes 7, aqui, ó, tu vai repetir a base, que é 2. 3 vezes 7 dá 21. Tá bom? Então, quando tiver isso aqui, você faz essa multiplicaçãozinha, certo? Continua pra cá. Tá aqui propriedade 4. Propriedade 4. Propriedade 4 diz o seguinte: todo número elevado a zero dá quanto? 1. Tá certo? Que é exceção, que o senhor fala tanto. A exceção é 0 elevado a zero. Certo? Isso aqui é a nossa exceção. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte agora. Propriedade 5. Propriedade 5. Dá uma olhadinha aqui. Vou dar outra cor, né? Então outra cor aqui é a propriedade 5. Tá de vermelho. Pronto, propriedade 5. O que diz a propriedade 5? Por exemplo, a gente já vai começar a entrar em fração, certo? Se eu tenho A sobre B, uma fração elevada ao número N. Isso quer dizer que o A está elevado a N e o B também está elevado a N, porque aqui não é 1, aqui também não é 1, aí o N multiplica, ó. Lembra aqui, ó, que a gente multiplica? Quem está fora? Então, esse N tanto vai ser multiplicado por esse 1 aqui, ó, N vezes 1, aí, ó, o expoente aqui não é 1, vai ficar elevado a N. E esse N também vai ser multiplicado pelo expoente do B, ó. N vezes 1 também vai dar N. Vamos aqui por exemplo, né? Isso fica mais claro. Tá aqui 2 sobre 3. Eu vou botar aqui o número 3. Tá certo? Aqui na expoente 1, aqui também na expoente 1, como é que vai ficar? Vai ficar 2. 3 vezes 1 dá 3. Aqui vai ficar 3. 3 vezes 1 dá 3. Ok? Aqui para a propriedade 6. Propriedade 6. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Quando você tiver um expoente negativo, isso daqui vai ser o inverso. Certo? Então vai inverter. Ok? Aqui por exemplo. Aqui por exemplo aqui, ó. Se eu tenho 3 sobre 2 elevado a menos 1. Como aqui é menos 1, se eu inverter, esse 1 aqui vai ficar positivo. Então se eu botar isso aqui é igual a 2 sobre 3 elevado a 1. Ok? Porque eu inverti e quando eu inverto, aí eu torno isso aqui positivo. Tá certo? Tranquilo aí? Ok. Então vamos aqui para mais algumas propriedades aqui. Tá aqui propriedade 7. Propriedade 7 diz o seguinte: se você tem um A vezes um B elevado ao quadrado, esse cara aqui, que na expoente 1, também na expoente 1, esse 2 tanto multiplica esse, como multiplica esse. Então vai ficar A, aí 2 vezes 1, 2 vezes B, aí 2 vezes 1, 2. Ok? Então, essas propriedades aqui, elas já vão servir para você resolver as suas questões para o seu exercício de fixação, certo? Que vão ser passados para você, tá certo? Ok? Lembrando, quando a gente está com essas propriedades, a gente tem que lembrar de bases iguais, ó. Bases iguais, ó. Tá vendo? Quando já passa para cá, aí já não vai ter mais bases iguais, né? A base já pode ser diferente, ó. Tá certo? Só nessas duas aqui, né? Ó. Na da soma, na divisão. Ok? Então vamos aqui adiante. Vamos para alguns exemplos aqui, certo? Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse fica melhor. 2 a terceira. E aqui está elevado a quarta. Vezes 2 a terceira. E aqui está elevado a terceira. Vezes
2, a terceira, e aqui está elevado a quinta, vezes 2, a terceira, e aqui está elevado a 2, ok? Olha, a gente tem bases iguais, ó, 2 a terceira, 2 a terceira, 2 a terceira, 2 a terceira. Então, repete a base, certo? Não está multiplicando? Multiplicando, multiplicando, multiplicando. Soma os expoentes. 4 mais 3, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 2, 14. Ok? Tranquilo? Então aqui, ó. Olhe logo se as bases são iguais. Se forem iguais, você vai lá e só repete a base. E olha, está multiplicando? Soma. Se estivesse dividindo, aí diminuía. Tá certo? Vamos aqui para outro exemplo. Essa daqui, ó, já é uma divisão, ó. Olha, as bases são iguais, ó. Então aqui tá 2 a terceira elevado a 5 dividido 2 a terceira elevado a 2. A base não é igual? É 2 terços, aqui não é 2 terços? Repete, 2 terços. Não está dividindo? Diminui. 5 menos 2 dá 3. Lembrando da nossa propriedade lá. Ok? Tranquilo aí? Vamos para essa outra aqui. Já nessa outra aqui, ó, olha que a gente tem um parênteses e um colchete. Então, isso daqui está escrito assim, né? 2 a terceira. Aí está dentro do parênteses. Elevado a 5. E aqui, fecha aqui meu colchete. Ó. Fechando meu colchete, aqui tem 3, ok? O que é que eu faço? Só multiplicar esses dois, né? Aquela propriedade da multiplicação. Quando está em um parênteses ou um colchete, ou então uma chave, a gente vai e multiplica, certo? Então a gente vai repetir aqui a base, que é 2 terços, né? Ok? E multiplica aqui, ó. 3 vezes 5 dá 15. Tá certo? Tranquilo essa daqui? Queria fazer uma observação aqui, ó. Quando você tem 2 a terceira sobre 3, o único, ó, esse 3 aqui, ele está elevando só esse 2. Ele não está elevando esse 3 aqui, certo? Só vai elevar se ele tiver assim, ó. Só vai elevar os 2 se ele tiver assim, ó. Então, tá elevando esse 3 aqui, está elevando tanto 2 como 3. Aqui não, ele só está elevando 3. Certo? Então ele tem que estar dentro de um pacotezinho assim. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente encerrar nesse último exemplo aqui, ó. 2 a menos 1 mais 3 a menos 1. Como é que eu faço? Lembra dessa propriedade aqui, que eu disse que quando o expoente for negativo, para tornar ele positivo a gente não inverte? Ó. Então aqui é só inverter. Quem está embaixo aqui, né? Ó. Nesse caso aqui, quem está embaixo? Quem está embaixo aqui é 1, ó. Não é isso? Então, para esse expoente ficar aqui positivo, eu tenho que inverter isso aqui, certo? Então, o 1 vai para cima e esse pacote aqui vem para baixo. Ó. Pronto, ele ficou positivo, ó. O expoente está positivo agora. Certo? Mesmo que a gente vai fazer aqui, ó. Não é 2 elevado a menos 1? Para ficar positivo, o que é que eu faço? Eu inverto. Sabe por quê? Olha para cá, ó. Olha para cá. 2 elevado a menos 1, não é isso? Aqui embaixo não tem 1. Aqui embaixo também não tem 1. Tá certo? Então, para ele tornar positivo, o que é que eu faço? Só inverto. Então vai ficar 1 elevado a 2. Só que aqui não era menos 1, então aqui fica 1. Mais. Aqui, ó, inverto, né? E esse 3 vai ficar elevado a 1 positivo. Tá certo? Só que 1 sobre 2, o 2 não está elevado a 1, então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2, porque o 2 está elevado a 1, então eu tenho que botar o 2 aqui só uma vez. Mais 1, o 3 não está elevado a 1, então parece só 3. Né? Para a gente somar isso aqui, a gente já aprendeu, né? Soma de fração. O que é que a gente faz? Tira MMC de 2 e 3. A gente sabe que é 6 já, né? Vamos tirar aqui. Vai ficar por 2, que dá 1, aqui dá 3, aí por 3, que dá 1, que dá 1, e aqui dá... E aqui acabou, né? Deu 1 em 1 e acabou aqui. Então 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. MMC é 6. Precisava você fazer isso? Não. Bastava você saber que os dois eram primos, né? E multiplicar 2 vezes 3, 6.
ok? Então aqui vai dar 6, tá certo? Então quero encontrar 6 aqui embaixo, vamos lá. Dá um jeito aqui de encontrar 6, tá de verde. Basta, não tá verde não, vou ficar claro com claro, botar vermelho mesmo. Então aqui, ó, basta multiplicar isso aqui por 3, esse 2 por 3, que aparece meu 6. Então aqui em cima também tem que ser multiplicado por 3. Ok? E aqui, para aparecer 6, basta multiplicar por 2. Então em cima tem que ser multiplicado por 2. Tá certo? Então como é que vai ficar? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Olha aqui, ó, como foi que ficou. Não está igual já o denominador? Só repete. 3 mais 2, 5. Ok? Tranquilo? A mesma coisa ia acontecer aqui, né, ó? Olha aqui, ó, como é que ia ficar. Eu não multipliquei isso aqui por 3, aí ficou 6, já tá aqui, ó. Aqui por 3. Multipliquei por 3, 3 vezes 2, 6, tá aqui. 2 vezes 3, 6, tá aqui. Certo? Tá aqui, ó. Multiplicando aqui por 3, 3 vezes 1, 3. Aqui dá mais. 2 vezes 1, 2. Olha aqui, ó, como deu a mesma coisa. 5 sobre 6. Ok? Então aqui já caiu potência, né? E a gente já voltou lá para a soma de frações, ok? Deu uma volta lá, né? Então você tem que treinar também a soma, certo? Não pode deixar de treinar não. As operações que a gente já estudou, ok? Tranquilo aí? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? E gostado da aula. Fração realmente é um pouco complicado, né? Para a gente estudar. Infelizmente a gente não está na sala de aula para a gente estar tirando suas dúvidas, mas qualquer dúvida aí você fala nos grupos ou deixa um comentário, certo? Que a gente tenta sanar as suas dúvidas, ok? Então fica aí um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.